Abra lá, por favor, em Mateus 14. É um trecho muito conhecido. Todo crente já leu essa palavra, já ouviu essa palavra. Mateus 14, a partir do verso 22. Todo crente já ouviu essa palavra, eu tenho certeza disso. Mas eu creio que Deus quer falar algo conosco nessa noite, quer reanimar a nossa fé, quer nos levar a um novo nível de revelação, obrigada, de quem Ele é. E é sempre um desafio a gente pregar num texto que todo mundo conhece, né? Mas Deus é aquele que é o autor da palavra e Ele diz que a palavra penetra, tem poder de penetrar até na divisão de juntas e medulas. Então, quando nós ouvimos uma palavra, por mais que nós já tenhamos ouvido muitas vezes, o Espírito Santo ministra a nós de maneira pessoal. Porque enquanto você está ouvindo a palavra, o Espírito Santo está trazendo à sua memória situações, está trazendo à sua memória coisas que você viveu, coisas que você está vivendo, coisas que você vai viver e vai ministrando as necessidades específicas do seu coração. Amém? Vamos ler Mateus 14, a partir do 22, diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Diga, sozinho. Sozinho. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, diga, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu. Repita, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, águas, e foi na direção de Jesus. Mas, repita, mas, contudo, porém, todavia, entretanto, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aleluia. O contexto dessa passagem é que Jesus tinha acabado de receber uma notícia terrível, que foi a morte de João Batista. João Batista era um amigo de Jesus, foi ele que preparou o caminho para Jesus. E ele tinha João Batista em alta conta. Mas ele recebe a notícia da morte de João Batista. E não é assim que João Batista estava doente, já estava velhinho, né? E você meio que vai se preparando, vai preparando o teu coração para receber a notícia da morte de alguém que está muito doente. Não, ele recebe a notícia, João Batista foi decapitado e teve a cabeça servida na bandeja, no meio de uma festinha. Pensa, receber aquela notícia trágica da morte de alguém que você ama. E aí, o texto diz que ele sentiu vontade de ficar sozinho, de se afastar, porque ele não pôde nem enterrar o amigo, né? Pela ali, as atividades do ministério, ele não teve oportunidade de enterrar João Batista. E o texto diz que ele queria ficar sozinho, ele queria processar o seu luto, ele queria, né, processar a sua dor, chorar a sua dor, viver aquele momento de dor. E ele discerniu que naquele momento o ideal era ele ficar sozinho. E não é marra, não é solidão, mas é a inteligência emocional de perceber e discernir que às vezes você precisa ficar sozinho. De que às vezes você precisa de um momento a sós com o Senhor. Mesmo você estando cercado pelas atividades do ministério, estando cercado pelos seus amigos, às vezes você precisa de um momento sozinho para processar as suas emoções. As emoções não são ruins. Pelo contrário, as emoções nos mostram e nos fazem mais dependentes do Senhor, porque Ele nos ajuda a administrar as nossas emoções. E Jesus sentiu essa necessidade
né? Ele não negou a sua dor, ele não negou o seu luto, mas ele sentiu essa necessidade de se retirar para ficar sozinho, para administrar aquilo que ele estava sentindo. Só que o texto diz que as multidões, quando ouviram falar disso, saíram ao encontro de Jesus. Seguiram Jesus a pé. E quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, o texto diz que ele foi movido de compaixão e curou os doentes. Ele tinha motivo para ir embora? Tinha. Ele tinha um motivo legítimo para dizer para os discípulos, se vira vocês aí com a multidão, porque eu vou me retirar. Não tinha? Tinha. Ele podia tirar aquele momento para viver o luto dele, uma necessidade que ele mesmo já tinha enxergado. Mas ele colocou a dor dele no bolso e foi fazer o que ele tinha que fazer. Jesus já tinha um nível de intimidade com o Pai em que ele podia adiar um pouco a necessidade dele, porque movido de íntima compaixão ele deu prioridade à necessidade da multidão. E aí ele curou, ele abençoou, ele alimentou, porque foi nesse momento que ele multiplicou os pães e peixes. E a Bíblia diz que estava todo mundo feliz, estava todo mundo satisfeito, comeram até se fartar. Quando o crente come, o crente fica feliz com a beleza. O crente glorifica, o crente sapateia quando ele está de barriga cheia. E diz que estava todo mundo satisfeito, ainda sobrou cesto para os discípulos levarem para casa. Mas aquela necessidade que Jesus tinha de ficar sozinho ainda não tinha sido cumprida, ainda não tinha sido satisfeita. Estava todo mundo satisfeito, menos Jesus. E ele entendeu que não dava mais para adiar. Num primeiro momento ele conseguiu adiar, ministrou, curou, foi movido de íntima compaixão, fez milagre, estava todo mundo legal. Ele administrou ali as emoções dele para que as emoções não o impedissem de cumprir o seu propósito. Amém? Jesus vai nos capacitar, vai nos ajudar a administrar as nossas emoções, colocar nossas emoções debaixo do senhorio de Jesus, para que isso não nos impeça de fluir naquilo que Ele tem para nós. Mas Jesus entendeu que não dava mais para adiar. E aí Jesus dá um perdido nos discípulos. Ele dá um perdido na multidão e ele dá um perdido nos discípulos. Queria dizer isso de um jeito mais bonito, mas ele não tem. É esse. Jesus deu um perdido. Ele despediu as multidões, mandou a multidão para um lado e mandou os discípulos para o outro. Falou, discípulos, vão para o barco. Multidão, tchau e bênção. E enquanto isso, ele se retirou para orar. Foi para o monte para orar. Jesus deu um perdido nos discípulos, né? O texto diz assim, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco, o que me leva a crer que os discípulos não queriam. Jesus teve que insistir, falou, não, fica lá no barco, gente. Vai dar tudo certo, já vou ficar com vocês. Mas vai lá no barco. E os discípulos, não, Jesus, vai para lá. Jesus insistiu, quase que obrigou, né? Quase que amarrou os discípulos e jogou no barco. Mandou o discípulo para um lado, multidão para o outro. Guarda isso. Foi Jesus que mandou os discípulos para o barco. Guarda isso. Foi Jesus que mandou os discípulos irem para o barco. E aí diz assim, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Beijo multidão, beijo discípulo, não estou levando celular, não me manda zap, não me manda direct no Instagram que eu não vou responder. Fui, parti. E foi para o monte orar. A gente quer agradar todo mundo. A gente tem medo de dizer não para as pessoas. E Jesus não tinha esse medo. Não, agora não vai dar para ficar com vocês, tá, gente? Beijo, até a próxima. Ele foi orar. Ele foi orar. Ele foi ter o momento dele a sós com Deus. Você não tem como você dar o que você não tem. Se você não tiver esse momento de descanso, de renovação das forças aos pés de Jesus, você não tem como dar para as pessoas o que você não tem. Então você não pode ter medo de dizer para as pessoas, hoje não dá, hoje eu não posso, só vou poder te atender depois, porque agora eu estou priorizando o meu momento com Deus. Eu vou me encher aos pés do Senhor, eu vou me renovar, eu vou chorar as minhas dores, eu vou colocar as minhas emoções aos pés do Senhor para Ele me curar. E Jesus estava lá no monte orando, e os discípulos no barco. Enquanto isso, os discípulos estavam lá no barco, num lago, e aquele lago, ele fica numa depressão, e ele é muito afetado pelos ventos, esse lago. E aí a Bíblia diz assim, ao anoitecer, ele estava ali sozinho, né? Jesus estava sozinho no monte orando, e dava para ver o que estava acontecendo do monte. Mas o barco já estava a considerável distância da terra.
fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Isso tudo aconteceu no final da tarde. Foi mais ou menos no final da tarde que Jesus despediu a multidão, deu um perdido nos discípulos e se retirou para orar. Quando os discípulos obedeceram Jesus, ainda era o fim da tarde, ainda estava claro. Não havia vento. Quando eles obedeceram a ordem de Jesus para entrar no barco, era dia, não havia vento. Mas de repente, quando eles se deram conta, já era noite e já havia vento. E a Bíblia diz lá, esse milagre de Jesus também está lá em João. Em João diz que o barco já tinha sido afastado bastante, cerca de 5 ou 6 quilômetros, pela força do vento. Então eles já estavam muito longe da beira da praia. E aí a gente acha que porque a gente obedeceu a Jesus, não vai ter vento. Não vai ter noite. A gente acha porque a gente obedeceu a Jesus, só vai fazer sol o tempo todo. Vai ser tudo tranquilo o tempo todo. E a gente ainda joga na cara de Jesus, que a gente é desses. Senhor, mas eu estou obedecendo a tua palavra. Porque esse vento, que eu estou debaixo de uma palavra profética, eu estou te obedecendo, fazendo a tua obra, Senhor. A gente ainda bota o dedo na cara de Jesus, né? Que a gente é bem desses. Obediência não significa ausência de vento, mas significa que o Senhor, que tem poder sobre os ventos, virá em teu resgate. Aleluia! Pode ser que você esteja colhendo um vento por desobediência. Pode ser que você tenha ido lá parar na barriga do peixe por desobediência. Aí é outro assunto. Aí tem que haver arrependimento, tem que haver conserto. E mesmo assim, deu tudo certo para Jonas. Deus resgatou a vida de Jonas. Preservou a vida de Jonas depois que houve entendimento e arrependimento. Mas obedecer não significa que não vai haver vento, que não vai haver tempestade, que não vai haver noite. Agora você imagina a situação daqueles discípulos. Eles estavam com Jesus, tinham acabado de se fartar de presenciar um milagre. Aí Jesus dá um perdido neles, fala, vai para o barco. Estava tudo tranquilo, de dia, sem vento, e Jesus demorando. E Jesus está no monte, nada de Jesus descer do monte. E Jesus está demorando, aí começa a anoitecer. Começa a escurecer. De onde Jesus estava, dava para ver os discípulos. E nada de Jesus aparecer. E os ventos, os discípulos eram pescadores, eles estavam acostumados a lidar com os ventos nas embarcações. Mas, mais ou menos pela hora que isso aconteceu, eles já deviam estar lutando ali contra aquele vento há umas 5, 6 horas. Lutando com toda a força, com o barco sendo fustigado pelo vento. E eles já deviam estar fazendo tudo o que eles podiam, tudo que eles conheciam, para tentar acalmar a situação e administrar aquela situação ali. E provavelmente também estariam se questionando, por que Jesus botou a gente nessa furada? Por que ele não chamou a gente para o monte com ele? Por que a gente não ficou lá orando, estava de boa? Por que ele botou a gente nessa furada? Pode estar doendo, o vento pode estar forte, pode estar difícil, mas creia, o Senhor não tarda, Ele virá ao seu encontro. Ele virá ao seu encontro. A Bíblia diz assim, Jesus estava retirado lá em cima do monte, e a Bíblia diz, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles. Não foi no primeiro vento. Não foi enquanto ainda estava claro. Foi na alta madrugada. Quando eles já estavam cansados. Quando eles já estavam desesperados. Quando eles já achavam que iam morrer naquele barco. Morrer naquele mar. Quando eles já achavam que Jesus havia se esquecido deles. Quando eles achavam que não havia mais saída. Então o texto diz, alta madrugada. Jesus não veio no primeiro vento. Jesus não veio quando os discípulos começaram, a gritar. Entenda, não é a minha necessidade que dita o ritmo de Jesus. Não é o meu desespero que dita o ritmo de Jesus. Não é o meu desespero que move a mão de Jesus em meu favor. Jesus vem quando ele tem que vir. Jesus vem quando o nome dele será glorificado. Jesus vem quando o nome dele será exaltado.
Jesus vem quando todas as possibilidades e recursos humanos já tinham acabado. Ninguém poderia dizer, foram os discípulos que deram um jeitinho. Foram os discípulos que conseguiram manejar. Ninguém ia poder dizer isso. Jesus veio. Jesus veio, Ele sempre vem, Ele sempre vem. Não é o meu medo que sensibiliza Jesus, mas a certeza de que o nome dEle vai ser exaltado na tua vida. Entenda isso. Entenda isso. O poder é dEle, é tudo dEle. E Jesus veio de maneira inusitada. Jesus poderia ter pegado um barquinho que estava ali na beira da praia e ter ido ao encontro dos discípulos de barco, não podia? Podia. Jesus podia ter dado um outro jeito de chegar lá. Mas Jesus vem de maneira inusitada. Ele vem andando sobre as águas. Tranquilamente. Bem pleno. Maravilhoso. E agora entenda. O que você está chamando de tempestade, aflição, luta, fim do caminho, sentença de morte, miséria, abandono, o que você está chamando de dor, tragédia, vou morrer aqui, Jesus tem debaixo dos pés dele. Ele vem andando sobre a tempestade. Aquilo que para você é luta, tragédia, fim de carreira, fim de linha, não vai dar mais, não vai ter jeito, para Jesus é tapete. Pastor Emerson Pinheiro falou isso uma vez e eu nunca me esqueci. O que para você é luta, para Jesus é tapete. Ele vem desfilando tranquilamente em cima daquilo que está te afligindo. Agora entenda, se não está afligindo Jesus, também não precisa afligir você. Se não está tirando a paz de Jesus, se não está tirando o sossego de Jesus, também não precisa tirar o teu sossego. Ele é o Deus Todo-Poderoso que tem tudo sob o controle dele. A tempestade está debaixo dos pés de Jesus e para ele é tapete. Para ele é caminho. Para ele é só mais um jeito de chegar até você. Podia ser de barquinho? Podia ser de barquinho. Mas por que não andando pela tempestade? Né? E aí quando os discípulos viram andando pelo mar, eles estavam clamando, né, por socorro. Quando eles viram o socorro vindo, quando viram Jesus caminhando, indo em direção a eles, eles disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Eles estavam tão amedrontados, tão cegos pelo desespero, que aquilo que era solução, eles chamaram de problema. Aquilo que era solução, eles estavam tão cegos pelo pavor, que eles chamaram de problema. Talvez esteja alguma coisa na sua vida que você esteja enxergando como um problema, mas é isso que Deus vai usar para entrar na tua história, mudar a tua história e te promover. Porque os discípulos jamais foram os mesmos depois daquilo. Isso que você está enxergando hoje como um problema, quando Jesus bota a mão, é solução. Só que a gente precisa aprender a administrar esse medo. O medo é um mecanismo de defesa. Tá tudo bem sentir medo. É normal sentir medo. É por causa do medo que você não pula de bungee jump. Eu, né, pelo menos. É por causa do medo que eu não pulo de bungee jump. Já não posso responder pelo meu marido, que adora umas coisas dessas. Vive dizendo que quer se jogar de bungee jump, pular de asa delta. A igreja ora pela minha vida. Amém? Não quero ficar viúva, não. É o medo que te protege de várias situações. Mas o medo não pode confundir você. Ele não pode paralisar você. É normal sentir medo, mas você precisa lembrar que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E o verdadeiro amor é Jesus. Você tem Jesus na sua vida. Ele é Senhor da sua vida, amém? Então você não precisa ter medo. Você coloca o medo debaixo dos seus pés. Dá ordem aos teus sentimentos. Diga, não, peraí. Eu sei quem tenho crido. E aí, Jesus vai a eles e diz, coragem, sou eu. Sabe eu? Estou andando com vocês aí já tem uns 2 anos. Sabe eu? Que vocês já viram transformar água em vinho. Que vocês já viram multiplicar pães e peixes. Que vocês já viram curar enfermos. Sabe eu? Então, sou eu. Eu mesmo. Sabe? Ele estava fazendo referência a Deus quando se revelou para Moisés e disse, eu sou. E Jesus disse para ele, sou
Sou eu. Não tenha medo, sou eu. Por causa da revelação de quem Jesus é, eles não precisavam mais ter medo. Jesus diz: coragem, sou eu, não tenham medo. Você sabe quem Jesus é? Você sabe quem Jesus é? Você pode trazer à memória o que Ele já fez na tua vida. Você pode trazer à memória as situações que você achou que iam te matar, mas Ele te sustentou com mão poderosa. Não deixou a tua vida perecer, mas tem te sustentado até aqui. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Leão da tribo de Judá, Alfa e Ômega, o que era, o que há de vir, todo-poderoso advogado fiel, que sustenta todas as coisas pela palavra, pela sua palavra. Esse Jesus é contigo. Você não precisa temer. Você não precisa ceder ao medo, porque Jesus é contigo. E aí Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Se és tu, Pedro? Como assim se és tu, Pedro? Não é possível, Pedro. Tu tá andando com o homem já há 2 anos, Pedro. Pelo amor de Deus, o homem já falou que é ele. Mas a Bíblia diz que a ovelha reconhece a voz do seu pastor. E se você dá muita voz para o medo, você não consegue mais reconhecer a voz de Deus. Você precisa fazer calar essas vozes contrárias em você, para que você não perca de vista a voz do teu pastor, a voz de Jesus. E Jesus, muito pacientemente, diz: vem. Vem. Então Pedro saiu do barco, deixou ali o lugar que ele conhecia, até porque também dentro do barco não estava legal, Eu vejo às vezes as pessoas dizerem assim: Pedro saiu do barco, Pedro saiu da sua zona de conforto. Que zona de conforto? Ele estava no meio de uma tempestade, quase morrendo, não tinha zona de conforto não. Ele sai, mas ele se dispõe a viver algo que ele nunca viveu. Andou sobre a água, viveu o sobrenatural, experimentou algo que só Jesus estava experimentando ali. E foi na direção de Jesus. Mas, quando ele reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. A gente gasta muita energia reparando no vento. A gente gasta muita energia pensando no vento, calculando a velocidade do vento, a intensidade do vento, quantas vezes já passou esse vento, quantas pessoas já sobreviveram a esse vento, quanta gente já viu esse vento antes, em que regiões do mundo esse vento já bateu. A gente gasta muita energia focada no vento. Ei, gasta a tua energia olhando para Jesus, aquele que tem poder sobre o vento. A gente está vivendo um período muito difícil e a gente tem visto as pessoas muito traumatizadas. Já falei isso aqui, tem gente que sabe o número de mortos do ranking dos países e tudo. Meu Deus, foca no Senhor que é dono da vida e da morte. Foca no Jesus que não perdeu o controle de nada. Foca no Senhor que não perdeu o controle, não foi pego de surpresa por circunstância nenhuma. E se o Senhor quiser, com uma palavra, Ele faz cessar esse vento no mundo todo. Com uma palavra, Ele faz cessar esse vento no mundo todo. Com uma palavra, Ele faz cessar esse vento na tua vida. Com uma palavra, Ele muda a história do que você está vivendo, de tempestade para calmaria. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. O momento que Pedro achou que estava afundando, que era o momento mais difícil, porque até então dentro do barco estava difícil, mas ele não estava afundando. E aí ele sai para viver o sobrenatural e ele começa a afundar. E aí o momento que realmente era o mais difícil, Jesus só estendeu a mão assim, ó. Era o momento em que Jesus estava mais perto. O momento que você está achando que é mais difícil é o momento que Jesus está mais perto. Não desista, não desista, não volta atrás agora. Não larga tudo agora, não sai da presença agora. Jesus está pertinho de você, já vai te resgatar. Você já vai viver o sobrenatural do Senhor. E aí o versículo diz: quando entraram no barco, o vento cessou. Percebam que quando houve o outro episódio em que Jesus acalmou o mar, Jesus estava dormindo no barco. E os discípulos foram lá
acordar Jesus e falar: ô Jesus, como é que é? Não se te dá que morramos, não? Vai deixar a gente aqui? E vai ficar dormindo? Tá boa a soneca? Tá sonhando? E Jesus se levanta, acalma a tempestade. Tipo, tão tranquilos agora? Já se acalmaram? Jesus primeiro acalma a tempestade do lado de fora. E aí os discípulos, diante da circunstância que foi resolvida, eles se acalmam. Mas aqui Jesus queria levar os discípulos a um novo nível de maturidade. Um novo nível de experimentar o sobrenatural de Deus. Um nível em que primeiro precisaria haver paz dentro. Jesus primeiro acalma os discípulos. Se revela a eles, diz: sou eu, não tenham medo. E quando Jesus entrou no barco, o vento cessou. Jesus primeiro acalmou a tempestade do lado de dentro, para depois acalmar a tempestade do lado de fora. Entenda, Deus não está te cozinhando em banho-maria. Os discípulos estavam lá no meio da tempestade, Jesus estava lá em cima do monte orando. Ele não estava brincando com os discípulos, tirando onda da cara dos discípulos, tipo, vou ver até onde os discípulos aguentam. Não, ele não está te cozinhando em banho-maria. Ele está te treinando, ele está te ensinando a dominar a tempestade dentro de você, para que a paz que você tem não dependa de nenhuma circunstância. Para que a paz que você vive seja de fato a paz que excede todo o entendimento. Lá fora o mundo está se acabando, mas aqui dentro você está adorando. O nível de maturidade que a gente vê, por exemplo, depois já forjado em Paulo e Silas. Estando na prisão, algemados, depois de terem sido açoitados, à meia-noite, no momento mais escuro, eles estavam cantando um hino. Jesus não está brincando com você, Jesus está treinando você. Jesus está ensinando você, te levando a um novo nível de maturidade e a um novo nível de revelação de quem Ele é. O texto que a gente leu termina assim: eles entraram no barco e o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O propósito de Jesus em fazer milagres é revelar quem Ele é. É revelar quem Ele é. A multidão viu um Jesus que multiplicou pães e peixes. Mas os discípulos que passaram por aquela tormenta viram um Jesus que se revelou Deus. Quando Jesus demonstra controle sobre as águas, Ele faz referência a muitas passagens do Antigo Testamento. Se a gente for lembrar, quem é que tem domínio sobre o mar? Quem é que abriu o mar vermelho? Quem é que acalmou o mar depois daquela situação lá de Jonas? No Salmo 107 diz assim: Ele faz cessar a tormenta e acalmem as suas ondas. Então se alegram porque se aquietaram. Jesus lembra: olha, eu sou Deus, eu sou aquele que tem poder sobre o mar. Se revela aos discípulos de maneira que Ele ainda não tinha se revelado à multidão. E eis o privilégio de ser discípulo. Você passa por umas lutas que ninguém passa, mas você tem revelação de Jesus que ninguém mais tem. Você vive coisas com o Senhor que ninguém mais vive. As tuas renúncias são maiores. Andar mais pertinho de Jesus implica em renúncias maiores. Mas você vive experiências que as pessoas não têm coragem de viver. Você tem níveis de revelação do Senhor que as pessoas não estão dispostas a pagar o preço para ter. Quando esse vento passar, quando essa tormenta acabar, quando essa luta que tem tirado o teu sono cessar, você vai estar mais forte, mais resiliente, com uma revelação mais profunda de quem Jesus é. E você vai poder dar testemunho e dizer: ei, o Deus que acalmou a minha tempestade, o Jesus que me livrou da morte, o Jesus que me curou, o Jesus que trocou a minha história, trocou o meu nome, pode fazer a mesma coisa com você. Você vai levar a revelação que você teve de Jesus para outras pessoas. Amém? Quantos estão dispostos a viver esse nível de milagre? Vou chamar o pastor aqui para encerrar. Pedro foi muito ousado, mas ele também viveu o que os outros discípulos não viveram. Uma coisa é você contar para os outros, você dizer: meu amigo andou sobre o mar. Outra coisa é você dizer:
eu caminhei sobre o mar e Jesus que estava me segurando pela mão. Esse é o mesmo Jesus que ainda faz milagres. Esse é o mesmo Jesus que tem poder sobre todas as coisas. Esses milagres não ficaram só registrados na Bíblia. Nós podemos viver esses milagres se nós aprendermos com Jesus a fazer calar as vozes do medo, a fazer calar as vozes das distrações das circunstâncias e nos dedicarmos a ouvir a voz do Senhor. Nós poderemos andar em descanso, mesmo que os mares estejam agitados. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Você pode aplaudir ao Senhor por Jesus. Aleluia!